Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tu tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretende ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é meu Pai, aquele que vos dizeis ser vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tem, e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Nesse evangelho, Jesus vai nos ensinar que dar ouvido aos seus ensinamentos e segui-lo, vamos ganhar como recompensa, como graça, a vida eterna. A morte desse corpo não significa o fim da vida. Essa é a promessa para quem guarda a sua palavra. Não verá a morte, mas é a morte espiritual. No caso, estamos, porque nós temos a fé e obedecemos sua palavra, estamos livres do inferno. O corpo vem ao pó e ao pó retornará. Isso não vai mudar porque todos pecamos, mas não passaremos pela morte eterna. Nesse mesmo evangelho de João, no capítulo 6, Jesus vai dizer assim: o Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhe disse dão espírito de vida, mas mesmo assim, alguns de vocês não creem. Os judeus então indagam, falando que até Abraão e os profetas morreram. Aqui eles estavam entendendo de uma forma literal e terrena. A mesma forma que Nicodemos, lá no capítulo 3, ele questiona Jesus quando Jesus fala que é preciso nascer de novo. Então ele pergunta: como pode um homem já velho voltar ao ventre de sua mãe? Da mesma forma literal, a mulher samaritana do poço entendeu quando Jesus fala que ele tem água que dá a vida eterna. Quem bebe da sua água não sentirá mais sede. Ela pediu da água para que a necessidade dela ir ao poço não tivesse mais, ou seja, ela achava que era um sentido literal. Essa água seria infinita. E não é o sentido literal que eles entendendo. Jesus está falando de uma forma espiritual. Hebreus 11 vai dizer que Abraão viu de longe o dia do Senhor. Ele viu com fé, quando seu filho Isaque nasceu, e ele se alegrou com seu nascimento. Sabemos que de Isaque depois veio Jacó, de Jacó veio as 12 tribos de Israel, até vir José e Marias, pais de Jesus, onde tanto Lucas como Mateus mencionam a sua descendência, cumprindo sim a promessa de Deus. Quando Jesus utiliza a expressão "eu sou", revela que Jesus é o próprio Deus, porque no Antigo Testamento essa expressão era como forma que Deus se revelou. Lá em Isaías ele fala assim, e em Êxodo foi com essa expressão que Deus se apresenta para Moisés, revelando sua autoexistência, que ele é eterno. Os judeus queriam que Jesus negasse que ele era igual a Deus. Jesus disse que se fizesse isso estaria sendo mentiroso. Jesus conhecia Deus e obedeceu em tudo a sua palavra, superando até morte, e morte de cruz. Os judeus dessa época eles eram incapazes de compreender as verdades divinas. Consideraram uma blasfêmia que Jesus disse, se comparando e se igualando a Deus. Daí eles queriam matá-lo. Porém, ainda não era chegada a sua hora. Mais uma vez, de forma milagrosa, Jesus saiu do meio deles. Os judeus viram muitos sinais, viram muitos milagres. Eles viram 3 manifestações diretamente do céu, o próprio Deus falando. Uma no batismo, uma na transfiguração e outra no capítulo 12 de João. Imagina, nós estaremos presentes, se nós estivéssemos presentes num batismo, quando João Batista batizou Jesus, todo aquele povo ouviu a voz de Deus do céu. Isso foi um dos maiores sinais que essa geração poderia ter visto. Mesmo assim, não acreditaram.
Essa geração rejeitou a Deus, rejeitou Jesus Cristo. Por isso a salvação veio até nós. O Salmo 19 diz que a lei do Senhor é perfeita. Nós não podemos fechar nosso coração para o Evangelho. Somente Jesus tem palavra de vida eterna. Quem guardar as suas palavras jamais verá a morte. Vocês creem nisso? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.